Eu já ouvi muita gente falando que tem dificuldade pra ler porque quando a pessoa começa a ler, ela sente sono. Então nesse vídeo eu vou tentar te explicar o porquê que isso acontece e o que tu pode fazer pra evitar sentir sono na hora da leitura. Porque é estranho, né? A gente consegue passar horas vendo um filme, jogando videogame, conversando, mexendo nas redes sociais, mas se a gente pega um livro, aí parece que todas as letrinhas ali do livro viram um zzz. Que piada besta. Mas então por que que ler dá esse sono na gente? Bom, primeiro de tudo é que ler é uma atividade relaxante. E ela tem bem menos estímulos do que as outras que eu listei, né? Então, tipo assim, se tu tá vendo um filme, tu tem estímulos visuais e auditivos. Jogando videogame, tu vai ter que ficar mexendo, né, no controle, pensando o que tu vai fazer. Se tu tá conversando com alguém, tu tem que interagir com essa pessoa. Nas redes sociais, tu vai passar pro próximo conteúdo, curtir, comentar, enfim. Então, como tu tem mais estímulos ali e interage mais com o que tu tá fazendo, isso te dá menos sono. Enquanto se tu tá lendo, tu só vai ter ali o estímulo visual e isso vai te deixar menos alerta, levando pro sono. Isso é tão real, a leitura é tão relaxante que ela chega até a ser útil pra reduzir o teu estresse. Tem um estudo que foi feito em que os pesquisadores descobriram que 6 minutinhos de leitura já são eficientes pra reduzir até 68% os níveis de estresse das pessoas. Isso acontece porque quando tu tá lendo, tu tem que se concentrar ali na história ou nos ensinamentos que o livro tá te passando, e daí tu meio que esquece ou tu para de pensar nos problemas da tua vida, nos teus estresses, nessas coisas assim. Só que acontece que esse relaxamento consegue ser tão eficiente que às vezes a gente pega no sono. Mas apesar da leitura ser uma atividade relaxante, tem um outro lado, que ela também exige muita concentração e pode ser que seja esse o motivo de tu ter sono na hora que tu tá lendo. Porque quando a gente lê, o nosso cérebro vai ter que ver as palavras, identificar o que é cada letrinha, conectar elas, decodificar a palavra, interpretar o que tá acontecendo ali, lembrar das outras palavras que foram ditas ali na frase, no parágrafo, juntar tudo e formar, né, uma ideia na nossa cabeça, usar a imaginação, criar cenários, enfim. E toda essa atividade cognitiva exige muito da nossa concentração. E isso pode causar a fadiga mental, que é um tipo de cansaço que a gente sente, que a gente vai precisar dormir pra meio que resetar o cérebro e conseguir ter mais dessas atividades que cansam a gente. É como se fosse uma fadiga muscular mesmo depois de treinar muito na academia. A teoria é de que quando a gente faz essas atividades que exigem muito esforço mental, começam a se acumular alguns metabólitos no nosso cérebro, e daí o nosso cérebro causa essa fadiga pra meio que falar pra gente, tipo assim, ei, vamos parar, vamos descansar um pouquinho, porque essas substâncias que vão se acumulando no nosso cérebro, elas são nocivas e elas podem afetar o desempenho certo ali do cérebro, né? Então a gente tem que dar uma pausa, relaxar, dormir pra conseguir voltar ao normal. E daí o que acontece é que se tu estuda muito ao longo do dia ou se tu trabalha com alguma coisa que exige muita concentração e raciocínio, pode ser que chegue na hora de ler e tu já tá muito cansado, exausto mentalmente. Não é um cansaço necessariamente que vai te fazer dormir, mas é aquele cansaço que dá vontade de tu só, sabe, assim, ficar parado, olhando pro teto, vegetando, pra descansar a mente, que dá vontade de fazer qualquer coisa que tu não tenha que pensar. E daí é claro que isso vai ser mais perceptivo nos livros que exigem muita concentração, que tu tem que pensar e interpretar o que tá acontecendo. Se forem aqueles livros mais simples, mais fáceis de entender, aqueles que a gente não precisa pensar muito no que tá acontecendo, aí isso talvez não te afete tanto assim. Então pode ser o caso de tu trocar um pouco os livros que tu tá lendo nessa situação, se esse for o motivo de tu sentir sono na hora que tu tá lendo. Mas pode ser também que tu só tá morrendo de tédio, porque o tédio na nossa vida faz a gente ter sono, né? Se tu tá em qualquer situação entediante, tu tá, sei lá, esperando uma fila pra ir numa consulta médica, tu tá numa reunião chata, numa aula monótona, a gente fica com tédio, a gente começa ali a bocejar, dá aquela preguiça. Mas se a gente tá motivado, empolgado, interessado naquilo que a gente tá fazendo, é mais difícil que a gente sinta tédio e daí sinta sono por consequência. E isso pode significar, então, que tu tá lendo um livro chato, que não tem nada a ver contigo, que tu tá lendo aquilo pensando, nossa senhora, acaba de uma vez. Pode ser também que o livro seja legal, mas que tu tá, tipo assim, numa parte que tá chato, que tá muito lenta, numa cena que tá ali meio enrolada, sabe? Mas se o livro for chato mesmo, assim, eu recomendo tu desistir, pegar outra coisa, porque ninguém merece ter que ficar lendo um livro que a gente não gosta. Vai dar tédio, vai dar sono, a gente vai ficar irritado, vai querer procrastinar, fazer qualquer outra coisa em vez de ler aquilo. É claro que se tu tá sendo obrigado a ler aquele livro, aí é um pouco mais difícil, aí tu vai ter que passar por cima desse tédio mesmo. E nesse tipo de situação, o que mais funciona, na minha opinião, é tu criar o hábito da leitura, porque daí a leitura fica um pouquinho mais fácil, sabe? Tu fica um pouco mais acostumado com aquilo, tu começa a conseguir ler um pouco mais rápido, ficar menos entediado, se distrair menos, e daí o tempo passa mais rápido pra ler um livro, mesmo que ele seja chato e te deixe morrendo de tédio e sono. Mas é claro que tu também pode ter sono enquanto tu tá lendo pelo simples motivo de tu não tá dormindo bem, tu não ter um hábito saudável do teu sono, né? E daí não interessa o quão interessante o livro for, o quão, né, motivado tu tiver, tu não vai
conseguir ler, porque tu vai estar cansado e teu corpo vai querer que tu durma mesmo. E nessa situação, muito provavelmente, se tu fosse fazer qualquer outra atividade relaxante, tu também ia sentir sono. Mas aí a gente tem que distinguir também se esse sono é pontual, tipo, eu dormi mal essa noite, então agora eu estou com sono, e daí, né, deixa esse dia, não precisa ler, vai descansar, vai se cuidar. Mas pode ser também que esse sono seja mais crônico, que tem algum motivo por trás que não tá te deixando dormir de noite, né? Tu tem insônia, tu tem alguma outra questão que não te deixa dormir bem, e daí tu tem sono em outros momentos do teu dia. E daí, se tu já tentou resolver esse teu problema de sono na leitura de outras formas e não resolveu, é interessante tu tentar descobrir qual que é esse motivo, porque pode ser alguma coisa mais séria, pode ser uma insônia, pode ser que tu tenha algum problema de visão que precise de óculos, porque senão a tua vista fica cansada. Pode ser que tu tenha algum problema psicológico, neurológico, né, tipo TDAH, que dificulta também essa concentração. Então, né, se cuida, porque assim, o sono não é uma coisa que é só assim, ficar cansado. Ele afeta várias outras áreas da nossa vida, principalmente na nossa saúde, né? Ele pode acarretar doenças tipo cardíacas, pressão alta, pode causar depressão. Então, não fica forçando fazer as coisas apesar de tu ter sono. O sono é uma coisa muito importante, então não descarta essa hipótese, tá? Mas sabendo disso tudo, tem algumas coisas que tu pode fazer pra tentar sentir menos sono na hora de ler, ou tentar evitar que tu sinta sono na hora de ler. É claro que tem algumas coisas mais práticas e rápidas que vão dar um resultado imediato, tipo beber café, mas beber café é uma coisa que vai funcionar aqui e agora e não é uma solução a longo prazo pro sono que tu sente na hora da leitura. Então, pode até funcionar, mas eu recomendo testar algumas outras coisas. A primeira de todas é ter uma rotina de sono saudável. É aquelas coisas clássicas que a gente ouve, né? Tentar sempre dormir e acordar no mesmo horário, tentar evitar o uso de telas, assim, um pouquinho antes de dormir, evitar beber café ou bebidas cafeinadas antes de dormir. Essas coisinhas clássicas que a gente ouve, mas que a gente nem sempre faz. Agora, se o teu problema tá mais relacionado com a fadiga mental, pode ser que funcione pra ti ler um pouco mais cedo durante o dia, antes de tu chegar nesse ponto de esgotamento mental, sabe? Mas assim, testa horários diferentes também, porque tem pessoas que se concentram muito melhor de manhã, tem aquelas pessoas que acordam de manhã e, sabe, fica assim meio dormindo ainda, e focam melhor ali no período da tarde. Tem gente que tem a maior pico de foco e concentração de noite. Então testa alguns horários diferentes, que isso pode ser que te ajude também. Tenta escolher alguns livros que vão te interessar mais, pode ajudar nisso também. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre como encontrar o teu gosto literário, que é uma coisa que ajuda muito pra tu saber quais livros que te interessam, quais livros que são atrativos pra ti, em vez de só comprar aquelas listas de mais vendidos, sabe? Que às vezes realmente estão muito populares, mas não é o que te interessa. E daí vai te dar tédio, vai te dar sono. Cuida também com o lugar onde tu tá lendo, porque eu, por exemplo, gosto muito de ler deitado na cama. E daí isso, óbvio que é muito propício pra eu pegar no sono, né? Então assim, a tua postura ajuda, tenta evitar ler deitado, tenta ler sentado. É claro que tu vai ficar confortável, mas tenta não ficar tão confortável assim, sabe? Que seja uma posição que não vai te dar aquela vontadezinha de se aconchegar e pegar no sono. Então prefira ler sentado, num lugar bem iluminado, porque lugares mais escuros também são mais propícios pra gente pegar no sono. Tenta manter uma postura, né, não ficar ali abaixado assim, que vai dar mais sono também. E outro ponto é que se tu precisa ler alguma coisa que é muito extensa, tipo, tu vai passar várias horas lendo, tenta fazer pausas, porque isso ajuda a evitar também essa fadiga mental, sabe? Então, faz uma pausa, levanta, vai beber uma água, vai no banheiro, caminha um pouco, sabe? Faz um alongamento ali, respira fundo e daí volta pra leitura. Pode ser que funcione pra ti também a técnica do Pomodoro, que é uma técnica onde tu vai, tipo, ler por 20, 30 minutos, faz uma pausa de 5 minutos, lê por mais 20, 30 minutos, faz outra pausa e vai seguindo assim, pra ter essas pausas que te ajudam a dar uma, sabe, uma refrescada ali no cérebro. Pessoalmente, essas pausas são o que mais funcionam pra mim quando eu tô com sono na hora de ler, porque daí eu pauso um pouquinho e dou, assim, sabe, uma acordada. Mas se tu tiver outras dicas de como se manter acordado na hora da leitura pra evitar esse sono, comenta aqui embaixo nos comentários. Mas eu também acho que o combo perfeito pra tu não sentir sono na hora da leitura e ser igual aqueles leitores que daqui a pouco percebe que é 3 da manhã e tu não dormiu ainda porque tu tá lendo, tu tem que acordar às 6, o segredo pra fazer esse tipo de coisa é tu juntar o hábito da leitura com um livro que tu tenha muito interesse pra ler. O combo disso aqui, ó, é fatal, entendeu? Daí realmente tu vai ter insônia e tu vai ter sono no outro dia porque tu virou a noite lendo. Mas se esse vídeo te ajudou, não se esquece de curtir ele aqui embaixo. E se tu for novo por aqui, se inscreve aqui no canal. Eu faço vídeos toda semana falando sobre livros, leitores e literatura. E eu vejo vocês na próxima.